A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Nós estamos agora na AVA, é a segunda AVA da aula dupla 4, que é a aula 7 e 8, e a segunda parte da aula 7. Estamos a estudar a disciplina de hermenêutica e temos como base nessa disciplina um livro-texto, que é Hermenêutica Fácil e Descomplicada. O autor é Esdras Costa Bento, da editora CPAD, que é da Assembleia de Deus. E vocês estão a ver aí rapidamente os capítulos, que esse livro tem. Todo o desenvolvimento de nossas AVAs nessa disciplina considera esse livro como livro-texto. E eu gostaria agora, nesta AVA, apresentar a vocês para que vocês vejam quem é o autor, o professor Esdras. Então vocês vão ouvir um pouco dele durante essa AVA e nós esperamos que vocês aproveitem o máximo, porque realmente é uma pessoa com grande conhecimento e vão perceber até o porquê ele conseguiu escrever de forma tão soberba o livro dele, que é um livro realmente simples. Uma abordagem simples, é lógico que há abordagens muito mais aprofundadas, mais técnicas, mas como a proposta nossa na Logos é de uma teologia também que atua dentro do campo ministerial de uma forma mais prática, nós escolhemos então este livro-texto. É verdade que outros professores em outro momento, podem escolher outro livro-texto ou um fascículo e podem nem seguir esse livro. Mas, para essas AVAs, esse é o livro-texto. Então, estejam comigo agora a ouvir o professor Esdras. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. No ar, pela TV CPAD, o programa Teologia em Foco. A paz do Senhor a você, internauta. Hermenêutica Fácil e Descomplicada é uma das obras publicadas pelo entrevistado de hoje, obra publicada pela CPAD. Ele é teólogo, bacharel e licenciado em Teologia, com especialização em Hermenêutica. Também é pedagogo. É mestre e doutorando em Teologia pela PUC, do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, pastor Esdras Bento. Muito obrigado, a paz do Senhor para todos os internautas. O nosso foco de hoje é duplo, hermenêutica e exegese. Vamos ao foco. Pastor Esdras Bento, qual a diferença entre hermenêutica e exegese? Bom, para falar primeiro da diferença, tem que definir cada um inicialmente. Em primeiro lugar, a hermenêutica ela é um termo grego. Vem do termo grego hermeneu, que significa naturalmente interpretação. Dentro do contexto da Bíblia, a palavra hermenêutica aparece com algumas acepções importantes. No contexto de 1 Coríntios capítulo 12, quando se fala a respeito dos dons espirituais, Paulo fala a respeito daquele que interpreta línguas, aquele que tem o dom de interpretar. A palavra ali é hermeneu, que é o substantivo interpretação. Então, no primeiro momento, no Novo Testamento, a palavra hermenêutica significa interpretação. Em Marcos 5,40 é usado a palavra metermeneu, que é naquele caso quando Marcos vai explicar uma palavra em aramaico, quando Jesus fala talita cum, e Marcos diz que quer dizer menina, levanta-te. Nesse caso, a palavra metermeneu significa tradução. Também tem o contexto de Lucas, capítulo 24, versículo 40, na qual diz a Bíblia que Jesus explicou aos discípulos tudo quanto a Escritura dizia a respeito dele. Essa palavra explicou, no original grego, é a palavra de hermeneusen, que também significa, portanto, hermenêutica e explicação.
Então, dentro do contexto do Novo Testamento, a palavra hermenêutica aparece com o sentido de interpretar, traduzir e explicar. Dentro do conceito da teologia bíblica, a hermenêutica é a ciência bíblica da teologia exegética que ensina as técnicas e regras de interpretar a Escritura e a maneira de aplicá-las corretamente. Então, no primeiro momento, a hermenêutica se propõe a normatizar a interpretação. A normatização por meio de regras para que se faça uma interpretação confiável. Quando se fala da exegese, nós temos, portanto, um outro termo. Nós temos a preposição grega ex, que indica o movimento de dentro para fora, e o verbo regelmai, que significa eu conduzo. Então, exegese literalmente significaria eu conduzo para fora. Dentro do contexto do Novo Testamento, a palavra exegesis, ela quer dizer contar, narrar, descrever. Enquanto ciência, nós temos, portanto, uma distinção entre hermenêutica e exegese, na qual ambas se confundem atualmente. É que se ouve os teólogos, quer dizer, os estudantes de teologia costumam de fato confundir. Exato, e essa confusão não é sem razão. No primeiro momento, que hoje os manuais de exegese, eles acabam cumprindo aquela função que está presente na hermenêutica. E os manuais de hermenêutica acabam cumprindo uma função que é diretamente da exegese. E o que significa, portanto, de modo crítico, a hermenêutica ensina as técnicas de interpretar, ou as técnicas de interpretação, e a exegese seria o próprio comentário ou a própria exposição da Sagrada Escritura. A hermenêutica é a técnica e a exegese é o resultado do uso dessa técnica, que é o próprio comentário do texto. Este seria, na verdade, uma distinção e a relação entre hermenêutica e exegese. Entretanto, hoje, principalmente quando consideramos a hermenêutica de Paul Ricoeur, é possível falar de uma hermenêutica como ciência geral da interpretação, da qual a exegese seria um campo subsidiado dessa grande hermenêutica geral. Aí, nesse caso, teríamos uma hermenêutica bíblica, que estaria ligado à própria exegese, e a essa hermenêutica ou exegese bíblica ligado ao campo da hermenêutica geral ou a hermenêutica filosófica, que cuidaria diretamente de discutir as teorias de interpretação e não a normatização da interpretação. Bem, pastor Esdras, e qual a importância do conhecimento de figuras de linguagem para compreender, para se interpretar textos bíblicos? A figura de linguagem ela é simplesmente fenomenal, porque ela foge ao sentido corrente, ao sentido lexical, aquele sentido que está no dicionário. Por isso mesmo, o sentido literal ele é chamado de sentido verbal, porque está relacionado ao significado da palavra. Palavra verbo, então sentido verbal. O sentido verbal, ele é um sentido direto, ele é um sentido histórico e ele não permite mais do que a interpretação ou o significado que só sua própria raiz traz. Então é um sentido cálido, frio, como está no dicionário. No entanto, a linguagem ela é dinâmica e nesse processo da dinâmica da linguagem entra justamente o conceito da figura de linguagem, que ela tem uma estética dentro da língua que embeleza a fala e o texto, mas que ao mesmo tempo também um sentido translado e também enigmático. Por exemplo, a Bíblia diz o seguinte: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Eu tenho, portanto, o justo, e o que o autor quer falar sobre o justo está escondido na figura, florescer como a palmeira e crescer como cedro no Líbano. O objetivo do autor, na verdade, é por meio dessa forma bela de falar a respeito do justo, trabalhar a nossa imaginação, trabalhar o nosso raciocínio. É como se ele estivesse brincando
com a mente do leitor a respeito do significado daquilo que ele pretende dizer. Então esse sentido, ele é um sentido muito vivo. O Paul Ricoeur chamava isso daí de sentido equívoco. Não equívoco no sentido que leva ao engano, mas no sentido da polimorfia dos sentidos que pode ter. Quando, por exemplo, Jesus diz assim, dizei a Herodes aquela raposa. O que é que Jesus quer dizer com o sentido de raposa? Então, ela aguça diretamente o pensamento, ela nos leva a considerar dentro do contexto qual o objetivo do autor com aquela figura, e esse sentido ou significado, ele não se esgota pela linguagem direta. Então você tem sempre o que aprender, você sempre tem o que estudar. E ela mexe com a imaginação, é uma forma criativa e viva de se comunicar a palavra de uma forma que a maneira direta, lexical, não é capaz de suportar. Então hoje, basicamente, entendendo que a Bíblia hebraica, ela traz muitos semitismos ou hebraísmo, e boa parte desses hebraísmos estão relacionados ao contexto das figuras de linguagem, que na Bíblia sobejam. Na Bíblia você tem desde as figuras de linguagem mais comuns, como uma metáfora, até as figuras de retóricas mais complexas. Então, à medida que o intérprete ele se apropria dessas figuras de linguagem, ele aumenta a sua capacidade para compreender melhor a Sagrada Escritura. Então, eu acho que as figuras de linguagem, as figuras de retóricas são a coisa mais especial que tem nas Escrituras. E a gente precisa ter uma familiaridade para entender isso. Imagina o texto de Provérbios que diz assim, aquele que confia no Senhor engordará. Poxa, a pessoa diz assim, então eu que sou magrinho, não confio no Senhor, tenho pouca fé. E quem está fazendo dieta, como é que fica? Exatamente, não confia no Senhor. Então, esse sentido daquele que confia no Senhor engordará, a palavra que está relacionada aqui é engordar, qual o sentido dela? Então, obviamente, quando você vai verificar pela figura de linguagem, a palavra gordura está relacionada a um aspecto concreto da língua hebraica que tem relação diretamente com a prosperidade, como uma bênção de Isaac sobre Jacó. A tua habitação será nos lugares gordurosos da terra. O próprio salmista diz que a alma dele está alegre como de tutano e gordura, quer dizer, ela está festiva, alegre, uma vez que a gordura representa a prosperidade na cultura hebraica. Então, entender a Sagrada Escritura com esta linguagem metafórica, figurada, similar, ela é extraordinário e é uma necessidade do intérprete em conhecer essa linguagem. Pastor Esdras Bento está conosco, estamos falando sobre hermenêutica e exegese. Vamos para um breve intervalo e já estamos de volta. Os pentecostais.